tertúlia. Meu boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 15 de novembro de 2015, um domingo. Hoje é dia da proclamação da República, não é isso? O verbete de hoje é de número 3.572, com 5 páginas, 49 elogias e 10 máximos. O tema do verbete, liderança compartilhada, da especialidade liderologia, de autoria da professora Carla Basile. A professora Carla, ela é graduada em administração de empresas, ela é especialista em hotelaria hospitalar, voluntária da Conscienciologia desde 1998, docente de Conscienciologia desde 2004 e tenepsista desde 99. Então tá, faltou aqui na... Depois sem corrigir, tá? O termo tenepsista. A liderança compartilhada é a qualidade, condição ou caráter do comando, administração ou gerenciamento de determinado empreendimento efetivado por grupo de consciências comparticipando no mesmo holopensene e objetivo grupal a partir das especialidades e especificidades pessoais. O holopensene pessoal da conviviologia, a busca do holopensene grupal da assistência sem retorno, a explicitação do holopensene do grupo evolutivo, a interferência grupal na clareza autopensênica, a afinidade pensênica na interação interconsciencial, a ficha evolutiva dos líderes afinizados com o holopensene assistencial, a renovação holopensênica pessoal, grupal, ambiental e planetária por meio da liderança compartilhada cosmoética. A liderança compartilhada, a liderança multidimensional, a cosmovisão na liderança compartilhada, a disposição interassistencial, a persistência na realização das tarefas interassistenciais, a superação da crise de egocentrismo, a coragem no enfrentamento das adversidades, as ações embasadas na cosmoética, o limite cosmoético na interlocução, a automotivação interassistencial, a interconfiança na equipe, a compreensão da realidade das consciências, o despojamento, a comunicabilidade, a análise autocrítica, a visão traforista, o trabalho fundamentado na cooperação grupal, a superação da competição, a relação ganha-ganha, a mediação da administração e solução de conflitos. Nós lemos algumas das primeiras linhas da fatologia, que está bem completa. Com relação à parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a rotina útil do mapeamento das sinaléticas parapsíquicas, a atuação em rede da liderança multidimensional, o desassédio interconsciencial, a comunicabilidade multidimensional, as pararealidades, o extrapolacionismo parapsíquico evolutivo, a ficha evolutiva pessoal, a autodesassedialidade, as tarefas da Reurbex, a intermediação entre Equipim e Equipex, a TENEPS 24 horas. A divisão do detalhismo apresenta 26 sessões. E na divisão da argumentologia, no item caracterologia, a professora Carla, sob a ótica da conscienciometrologia, ela elenca, exemplificando, 14 características, condições ou atributos ou trafores do perfil da consciência intrafísica, né, no exercício da liderança compartilhada. Bem interessante essa listagem. Ela elenca itens importantes aqui a nível de atributos conscienciais. Vale a pena darmos uma aprofundada e fazermos, inclusive, uma autoconscienciometrologia, né, professora Carla? Sabemos o quanto nós estamos com relação à liderança compartilhada. Na seção remissiologia, dos 15 verbetes indicados, nós destacamos consciência de equipe, escola de líderes cosmoéticos, liderança multidimensional, ortoliderança inata e síndrome da dominação.
O exercício da liderança compartilhada expressa a trajetória do grupo focado no atendimento interassistencial prioritário dentro do Max Planejamento Proexológico individual e grupal. Você está pronto para exercer o papel assistencial dentro de liderança compartilhada? Já refletiu sobre esta situação? A bibliografia específica traz 5 referências. Partindo para a mega-análise realizada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos interação, afinidade, maturidade, cosmoética, aglutinação, reciclagens, cooperação, epicentrismo, revezamento, interconfiança, enfrentamento, ortopensenidade, responsabilidade, maxi-planejamento, autodiscernimento, convívio-pensenidade, interassistencialidade, epicentrismologia, grupo-karmologia e liderologia. Bom, Carla, é interessante a sincronicidade do teu verbete. Hoje, dia da proclamação da República, um marco histórico, né, que a gente sai de um regime monárquico e não era tão absolutista, porque Dom Pedro II era um monarca mais liberal, né, enfim. Mas, de qualquer maneira, é um marco histórico em que, em tese, né, a República traz uma liderança mais compartilhada do que uma monarquia, em que pese as controvérsias que existam a respeito nesse sentido, né, monarquia. Ele era um monarca bem liberal, né, o Dom Pedro II. Me parece que a República que se instalou era até menos liberal, né, do que... Mas, enfim. Então, muito sincrônico e bem interessante o seu tema da liderança compartilhada, também no momento em que a gente está numa fase de constituição do colegiado da Conscienciologia, que vem a ser justamente uma proposta, na verdade, uma indicação do professor Valdo, né, de um grupo de pessoas, em que ele mesmo indica lá no verbete colegiadologia, que enfim, que é uma liderança compartilhada, né, que todos têm poderes iguais nesse colegiado. Como que surgiu essa ideia? Você traz aqui, me parece, algumas experiências do seu voluntariado. Conta pra gente como é que veio esse tema interessante. Né? Obrigada aí da oportunidade. E bem sincrônico mesmo, porque eu fiquei analisando a partir de que momento eu consegui escrever sobre liderança compartilhada. Foi o momento onde eu realmente assumi o meu papel de que eu já estive na monarquia, né? Porque eu sempre achei que eu era da prole, né? E sempre levantei bandeira disso. E aí depois, através de aprofundamento de estudos e tal, e até em função do meu primeiro verbete, que era Consciência Resoluta, eu tive a oportunidade de me aprofundar mais, né? E quando eu me percebi dentro desse traço monárquico, eu falei, pera, então eu tenho que trabalhar melhor isso, né? Por estudar, por estar sempre na administração e sempre na área da saúde, a liderança para mim era uma coisa tranquila, eu sempre achei que era um tema muito fácil de lidar, né? Só que aí, quando você vai aprofundando, existem umas entranhas, né, que você tem que ir trabalhando. E bem sincrônico também, porque ontem no Círculo foi falado sobre liderança, né, de empreendedorismo. É verdade. Né, que está tendo no hotel, né, o evento. Liderança empreendedora cosmoética, isso, né? E aí falar de liderança compartilhada, ainda cosmoética, é muito sério, né? É bem mais profundo do que eu posso imaginar e talvez assim algumas situações dentro do verbete, eu ainda não estou 100%, mas acredito que 51% eu já estou compreendendo. Muito bom. Então vamos aqui às perguntas que já se avolumam. Em pensenologia, Carla, na página 1, na 5ª linha, poderia relacionar o sustentáculo holopensênico da ortoliderança ou da patoliderança com o tema do verbete? Sim, posso sim. O que eu observei disso tudo, né? Até uma frase que eu utilizava bastante, tenho trabalhado muito comigo. Nossa, que assédio, né? Então eu sempre falava isso, nossa, que o assédio me pegou, o assédio me pegou. Não, o assédio não te pega. Você dá liga e você permite, né, que isso penetre dentro de você, e principalmente dentro de um trabalho ou de um voluntariado, as cunhas elas vêm.
né? Agora cabe a você a confirmar, reafirmar e ficar dentro daquele processo, né? E é muito difícil isso, principalmente no momento que você se vê como líder. Normalmente você está tendo uma ação, né? E o que você provoca nas pessoas quando você fica? Eu sempre brinco que é uma bomba atômica, né? Eu estou ali sentada, mas eu estou ali pensenizando e fortalecendo o grupo, e sempre vai ter alguém que vai explodir por você e vai falar. E você fala assim, olha, tá vendo como eu estava certa, né? Então, assim, qual é o padrão de afinidade? E isso é bem importante para você se autoconhecer, né? E no meu caso, eu tinha muito esse lado. Quer dizer, eu me vejo sempre como líder dentro do processo, principalmente dentro do trabalho, mas, assim, que tipo de líder que liderança eu estava exercendo, né? Todo mundo está ali no mesmo fim, com a mesma ideia, tudo, mas e qual é o meu ganho secundário exercendo essa liderança? Tá. Então, nesse caso, assim, para o líder, enfim, ele observar, né? Primeiro, ele é um sustentáculo holopensênico, né? Qual que é o padrão, né? Qual que é o padrão pensênico, né? Qual que é o padrão holopensênico que ele vai sustentar? Sim. Seja da ortoliderança ou da patoliderança a partir da sua própria autopensenidade, né? E agora, ainda em pensenologia, Carla, na penúltima linha, o teletertuliano pede para você aprofundar a renovação holopensênica pessoal, grupal, ambiental e planetária, por meio da liderança compartilhada cosmoética. Eu posso falar bem, assim, dentro do meu processo de vivência de trabalho, né? A renovação do meu holopensene, no momento em que eu me coloquei mais disposta, mais disponível, a forma como eu administro, qual é? Quando eu descobri isso, né, que a minha forma de administrar com o olhar do outro, qual o que eu posso fazer de melhor pelo outro, mudou muito o meu padrão, né? Então, essa renovação, ela começou íntima comigo. Aí, a partir daí, foi para o grupo. E aí, o grupo, eu posso dizer assim, a equipe de trabalho, né? E eu comecei a perceber a reverberação. Porque aí você vem, você chama e, olha, vamos olhar um pouquinho mais? Vamos ficar um pouquinho mais atento? Será que aquela pessoa realmente está precisando só disso, né? E como eu sempre trabalhei muito com o lado de humanização dentro do hospital, falavam de humanização, eu falava, isso é tiro de letra, isso é tiro de letra. Não, ele é muito mais profundo, né? Porque passa por essa renovação íntima sua. Isso me faz bem, né? Até que ponto eu consigo, eu estar fazendo bem para mim e eu estar reverberando para minha equipe, né? E quando você reverbera para a equipe, você percebe que o ambiente muda completamente, né? Por isso que eu coloquei até o pessoal grupal ambiental. E claro que a gente espera que seja no planetário, né? Quanto mais equipes, quanto mais líderes compartilharem a liderança e as equipes, isso vai trazendo um efeito halo, né? Sim, com certeza. Seja uma meta ou até uma técnica, né, a ser aplicada num futuro estado mundial, né? Sim. E uma das coisas também que eu sempre coloco bastante, que é muito importante, é que cada um tem uma sua ficha pessoal, né? E você tem que entender a ficha pessoal de cada um, senão você não consegue fazer essa renovação, porque você impõe, né? E a imposição aí volta, barra de novo, né? E aí fica sempre aquela coisa, vai, não, agora mais um pouquinho, não, mas por quê? Porque eu não consegui, de fato, olhar qual é a ficha do outro. E olhar sem discriminar, sem julgar, né? Ou até mesmo falar assim, agora eu posso entrar por aqui, achar um jeitinho, né, de manipulação, né? Não dá para manipular. Dentro de uma liderança compartilhada não pode haver essa manipulação. Aliás, em nenhum momento, né, deve haver manipulação. Sim, né? Mas a gente sabe que existe, né? Em fatologia agora, Carla, na página 1, na terceira linha. O que pode falar sobre a superação da crise do egocentrismo? Isso é fácil, né? Fácil e não é fácil. Na verdade, isso eu comecei a trabalhar bastante dentro do voluntariado. Querendo ou não, eu sempre acho que a minha maior experiência foi dentro da Aracê, onde eu fiquei muito tempo. O atual, hoje, eu estou na Ectolab, né? Mas eu sempre vejo que são grupos de pessoas com o mesmo holopensene de afinização e que se encontram naquela IC. E não tem nenhum índiozinho, é todo mundo cacique grande, né? E para você desenvolver
um trabalho e conseguir atingir resultados maiores, você tem que trabalhar com o seu ego, não tem jeito, né? Isso é muito sério. E, assim, e ele aparece nas menores situações, né? Assim, é um nomezinho que deixaram de colocar, é um e-mail que foi errado para você e você se intimidou, você colocou alguma situação, né? Uma posição que te colocaram dentro da dinâmica que você não gostou e que você tinha que trabalhar naquele, você queria estar no outro momento. Então isso, assim, isso para mim tem sido uma constante, um trabalho muito grande, mas passa pelo meu padrão pensênico, né? Eu acho que eu estou conseguindo superar uma série de coisas nesse sentido, assim, realmente, Carla, você está aqui para quê, né? Qual é o meu posicionamento dentro da IC agora? Né? Eu vou negar a assistência ou eu vou continuar sempre com o meu egão? Ah, eu não vou fazer porque eu não gosto dela ou porque mexeu comigo e me falou torto, né? Não, não pode parar com isso. E essa superação, ela é diária, ela é constante, que você tem que... Eu tenho agenda, né? Então, na agenda, todos os dias eu coloco, aqui me pegou. Por que que me pegou? Né? E hoje eu percebo que eu consigo exercer a minha liderança muito melhor no momento em que eu realmente tirei o foco do meu umbigo. Né? E isso tem todo a ver com a crise de egocentrismo. Né? Eu ia perguntar para você, você já até respondeu, se você tem alguma técnica, né, para ir fazendo essa superação, para manter a superação. E você falou aí da agenda, né? Isso, eu uso agenda, né? E eu tenho como princípio já há muitos anos, né? Eu toda vez que eu deito, antes de eu dormir, eu trabalho energia e, poxa, onde eu errei hoje, né? Como é que está isso para mim? Onde que eu me pegou, por que que me pegou, por mais que normalmente é a dupla, né, que fala, que aponta, né, e aquilo na hora eu ainda fico me torcendo bastante, né, quero bater o pé, mas eu consigo fazer isso, e isso tem me ajudado bastante. E escrevo, relato, só coloco o fato, né, e qual foi a minha reação. E aí, a partir da análise, depois desses escritos, você vai... Eu vou burilando, vou estudando, né? Outro dia nós tivemos uma situação e o Roberto colocou para mim assim, você não consegue lidar com a crítica ainda, né? E aí eu falei, poxa, que bacana, né? Eu vou ter que, na hora, não achei bacana, não. Porque foi uma crítica, né? Sim. Então, e ela sempre vem, né? Aí, dependendo da sua reação, confirma o que ele fala. Confirma, claro, claro. E aí eu falei, poxa, tem todo a ver com o processo da liderança, né? Quer dizer, assim, como que você pode ser um líder cosmoético, né? Se você não lida com crítica? Por que ainda está me pegando? Volto de novo para a crise de egocentrismo. E sem, né, na questão da liderança, se a pessoa ela não estiver aberta para as heterocríticas, não tem como ela compartilhar essa liderança, né? Ela vai acabar exercendo uma liderança mais autocrata, Sim, né? Muito. Ainda em fatologia, Carla, na terceira linha, agora, de baixo para cima, na página 1. Tá? Poderia comentar a respeito de a aglutinação de trafores na formação de equipes? Sim. Isso eu acho que eu consigo fazer bastante dentro do meu trabalho. Como eu tenho muito esse olhar do outro, né, olhar o funcionário, poxa, o que ele pode fazer de melhor, né? O que ele gosta? Eu sempre procuro fazer essas dinâmicas com eles, né? O que é gostoso, o que te dá prazer? Então é isso que você vai fazer, né? E quando você começa a exaltar os trafores das pessoas, as pessoas se sentem importantes, claro. E você melhora a autoestima, você melhora o ambiente, né? E isso eu acho que é uma característica minha bem forte, porque assim raramente eu vejo primeiro o defeito, né? E eu sempre parti do princípio que eu nunca posso desistir de ninguém, né? Poxa, se amparador nunca desistiu de mim, por que eu tenho direito ou posso pensar nisso, né? De desistir de alguém. Então, assim, sempre pensar o lado positivo é bem bacana. Muito bom. Criar ambiente, né, para que as pessoas possam manifestar o melhor delas, né? Porque em determinados momentos a gente observa que existe tanto receio ou existe um foco preponderante no lado trafarista, né, ou no trafal, né? E é comum a todos nós. Mas quando nós criamos um ambiente, seja no trabalho, em casa, no voluntariado, né, no nosso ambiente social, para que as pessoas possam manifestar o melhor delas, né,
Efetivamente, elas não vão deixar de ter os trafares, claro, mas a prática traforista, a manifestação pelo trafor, ajuda muito, né, na condição da superação dos trafares e a criação dos trafares. Agora vamos na página 3, Carla. Lá na polinomiologia. Teletertuliano pede para você detalhar o polinômio democrático, o polinômio democrático. Todos pensam, todos analisam, todos decidem, todos fazem. Esse é o ideal, né? Eu coloquei uma coisa que eu gostaria que acontecesse sempre, né? Nem sempre é assim. Dentro do meu voluntariado hoje, eu tenho percebido que a gente já consegue muito isso, né? Assim, para mim tem sido um exemplo muito grande trabalhar na Ectolab nesse sentido, né? Porque assim, a gente está conseguindo esse lado democrático, assim, poxa, vamos fazer junto, né? Então, e analisar e todo mundo decidir para o melhor, né? Sem colocar o egão na frente. Isso é lógico que é dentro só do voluntariado, hoje que eu consigo. Dentro do trabalho, é claro que ainda existe, né, o diretor que sempre acaba dando a última palavra, tudo. Mas assim, dentro da minha equipe eu procuro trabalhar bastante isso. Porque assim, o que nós podemos, vamos construir junto, né? Quando você constrói, você cria esse hábito da construção, você consegue criar esse polinômio e conseguir atingindo pelo menos os 51% no dia a dia. E é interessante porque você começou no polinômio, né, todos pensam, né? Uhum. Então, fomentar, propiciar, incentivar, né, para que as pessoas realmente pensem por si, elas tenham um senso crítico, sim, né? Elas utilizem do discernimento, né, da racionalidade, para depois analisar uma determinada questão, ou ponderar, né, uma determinada questão, e aí sim tomar uma decisão e efetivamente... E eu acho que um fator importantíssimo nisso é a gente desenvolver em cada um da equipe a autonomia. Isso. Né? A autonomia é muito séria. E assim, eu acho que eu só consegui realmente começar a exercer a minha liderança compartilhada no momento em que eu assumi a minha autonomia. Até chega a ser até um pouco paradoxal. Sim, isso, né? Porque a pessoa autônoma é aquela que está muito segura, ela tem bastante fundamentos dos motivos que levam a tomar uma decisão. Sim. Não é isso? Isso. Embasa o pensamento dela. E é a partir disso, então, que ela, já sem receio, né, de proteção do ego, como você mesmo colocou, ela está mais apta a fazer o compartilhamento da liderança. Muito bom. Temos umas perguntas aqui. Eu só queria comentar a questão da liderança compartilhada em relação à autonomia representativa, né, da autonomia, porque a gente sabe também que a liderança compartilhada, construção do conhecimento da liderança, ela pode ser levada para um mito. É bonito, ela pode ser levada para quê? Para o mito, a construção de que todo mundo vai participar. Todo mundo participa, todo é muito relativo. As pessoas do grupo participam até um certo ponto e depois existe a autonomia representativa daquela pessoa que tem autonomia para decidir o melhor, sabe? E eu já tive nessa situação e foi uma situação que foi complicada, né? Porque eu tinha que, perante uma greve no serviço público, eu tinha autonomia representativa naquela posição. E o pessoal da greve depois retornaram e eles decidiram algumas coisas de forma autocrática, agressiva, sabe? Contra a representatividade autônoma que eu exercia naquela situação ali, sabe? Então, existe um paradoxo, né, que tem que ser repensado, porque é bonito que todos participem, que todos tenham oportunidade de levar. Isso é evidente que na construção do conhecimento isso aí é a oportunidade das pessoas, mas chega um ponto que é o grupo, é a decisão, a autonomia representativa e o respeito que aquela pessoa daquele grupo, daquele colegiado eleito por voto, né? E claro que é de se respeitar, né, as eventuais hierarquias que existam, mas a condição, acho que a Carla está trazendo, justamente do líder, da condição do líder, que abre essa oportunidade para que há de compartilhamento de informações, de decisões, de pensamentos, não é isso, Carla? E acima de tudo, eu fiz o verbete para mim, né, para trabalhar um traço meu. Né? Então, assim, o outro é o outro, o que vai acontecer com ele, mas assim, como eu me posiciono nessa situação?
né? Eu tenho presenciado isso e, assim, até dar um exemplo um pouquinho mais do meu trabalho, né? Eu sempre trabalhei em empresa privada, que tinha dinheiro, né? E hoje eu estou numa empresa privada, porém, que presta serviço para o serviço público e, por sua vez, o serviço público não faz um repasse, né? Então, ou seja, não se tem dinheiro, né? Então, assim, você liderar um grupo, quando se tem dinheiro, quando se tem verba, quando se tem tudo fácil, é maravilhoso, né? Eu sempre brinco, quando eu estava dentro do Einstein, nossa, era uma delícia. Eu tenho de ponta e tenho melhor. Então, eu consigo ser um líder perfeito, vamos dizer, dentro do contexto, né? Agora, liderar, quando você não tem dinheiro, quando existe a falta do recurso, quando é o problema, quando você lida com pessoas, com saúde de pessoas com muita dificuldade, como que eu lido com isso? Qual é a minha postura, né? Então, assim, vai ter uma greve? Vai ter uma parada de trabalho, mas como eu me coloco, né? E, então, assim, quanto equipim, né? E onde eu estou me fortalecendo, né? Aí volta de novo do lado egocêntrico e lado do pato pensênico ou ortopensênico. É exatamente isso que eu estava pensando aqui, enquanto você falava. Acho que remete àquela primeira pergunta, né, que foi feita aqui, desse sustentáculo da ortoliderança ou da patoliderança, né? Principalmente nesses momentos mais de crise, né, nos momentos cruciais. A gente vê isso hoje no nosso país, né, de um modo geral, como que está havendo essa crise de liderança em todos os setores, a gente pode dizer, não só político, mas acho econômico, por aí vai, em termos de ortoliderança, né? Sim. A questão também do líder perfeito também é outro mito. Você tem que falar também. um pouquinho mais alto e melhor. O líder perfeito também é um mito, não existe. A perfeição não existe. Né? A perfeição não existe, o mito perfeito não existe, e ele está numa situação de autonomia representativa do colegiado XY, e ele tem autonomia para decisão. Isso aí é óbvio, mas nem sempre a pessoa age como deveria, né? Um equilíbrio necessário em determinada situação que aconteceu, né? Posição autocrática, agressiva, uma aspereza, que é onde surgiu vários conflitos. Surgem, né? Porque perfeito mesmo não perfeição existe. Não tem. Aí é que aparece problema na hora dessa, sabe? É difícil? Perfeição não tem. O que tem é a qualificação constante da intencionalidade, né? O que tem é a qualificação constante da cosmoética, o que tem é a qualificação constante dessa postura mais democrática, altruística que está sendo trazido no verbete. Mas você está correto. O líder perfeito que ainda não tem. Talvez as consciências livres, mesmo assim, eu acho que elas ainda têm algo para melhorar dentro do trabalho delas, né? A antagonismologia, você fala de antagonismo, liderança dissonante, liderança ressonante. Eu gostaria que você falasse um pouco disso aí, somente da liderança dissonante, se ela pode ser uma liderança dissonante, homeostática ou não. Como é que seria? Assim, eu coloquei isso em função das minhas vivências sempre, né? Eu tive um líder que ele era totalmente dissonante com a equipe. E isso deixa uns rastros na gente, sabe? Você cria uma coisa, eu não quero mais estar perto disso, né? E assim, poxa, se você pode ir para frente, por que você vai colocar a equipe para trás? Por que vai achatar as pessoas, né? Não precisa mais disso. E eu coloquei essa dissonância nesse sentido, sabe? Não condizia com o trabalho, né? Fora da sintonia, a gente sempre trabalhou na área da saúde, pensando no bem do outro. Como é que o cara faz uma coisa dessa? Como é que o funcionário trabalha nesse sentido, né? Não interessa o que o paciente está precisando. Como assim não interessa? Interessa muito, né? Então, assim, não fica muito fora da missão, dos valores, né? Da onde eu estava trabalhando na época, tá? Do caso dos pesquisadores intermissivistas, muitas vezes é uma liderança dissonante com o intrafísico, mas ressonante com o extrafísico e com o amparador. E a gente está até aproveitando aí o que a professora Aracaki falou, Cristina Aracaki, que a gente está tendo vários eventos, hoje é o dia da 15 de novembro, e você falou do evento da monarquia, está tendo também um curso retrosenha. Sim. E o primeiro curso retrosenha depois do baile. Que mexe então com a monarquia. Deve estar sendo bem forte, né? Está sendo forte. Eu estou nesse curso lá e eu estou percebendo muito a minha liderança dissonante.
Ah, tá. Entendeu? Então, está sendo interessante isso aí. A outra questão que eu perguntaria é da fobiologia. Como é que você vê essa questão da xenofobia relacionada ao tema liderança compartilhada? Que é um tema tão atual hoje na internet, na questão da própria política, que acho que está atrapalhando um pouco a gente chegar no... Sim. E aí eu que trabalho na UNILA, a gente vê a questão, como a UNILA está sendo mal recebida pela cidade, que quando ela tem um propósito tão bom. Porque, na verdade, eu acho que assim, existem tantas histórias, né, na internet, tanta matéria que fala sobre liderança, tem um livro, aquela Liderança 360 Graus, é lindo, né, mas assim, e quando que se utiliza isso? De fato e de direito, como que as empresas utilizam isso hoje, né? Dentro da Conscienciologia, né, dentro da CCCI, como é que a gente está lidando com isso? Então, assim, é difícil, eu acho que precisa aprofundar mais, precisa trabalhar mais, mas se autotrabalhar, se enxergar muito mais, porque senão a gente está sempre com foco para fora, né? Fica complicado você falar, que nem a Cristina falou, que o momento que a gente está vivendo da CCCI e tudo, né? Mas a gente precisa ir mais a fundo conosco mesmo, né? De fato, o que eu quero, o que eu quanto líder, o que eu vou fazer? Qual vai ser a minha representatividade, né? Assim, você vê um novo chegando dentro da própria UNILA, que coisa bacana, tal. Por que a gente tem essa versão? Por que as pessoas criam isso, né? O que tem para trás de ranço? Esse tema xenofobia, agora fiz mais uma sincronicidade. Esse momento da Europa, em que a Europa está com atos de xenofobia. Parece Sim. que agora não volta mais esse processo. Já chegou a um nível da reurbanização que a gente já entrou e o processo acelerou, e a xenofobia no sentido de que a reurbanização vai ser feita e as pessoas não estão... Tem um grupo que ainda está trabalhando com demarcação de território, Sim. que não quer que as fronteiras sejam abertas, que o mundo seja um mundo só, né? Então, acho que... os últimos eventos na França estão acirrando mais. Essa liderança compartilhada, parabéns, é um tema Falando ali, reurbanizador. Voltando ali na questão da fobiologia, é bem interessante a questão da liderfobia, né? Porque a pessoa carrega também a liderfobia, né? Que eu tenho um ditado que diz, né? Se há governo, eu sou contra. Liderfobia, só tem fobia, né? O trauma. Sim, a pessoa não assume. Superior, tudo que é superior, né? Medo da liderança. Eu sou contra. Sabe como é que é? Liderfobia? Liderofobia que você está falando. Liderfobia, a pessoa tem fobia. Liderofobia. Do governo e de toda a figura que se projeta como com autonomia naquela situação. E não existe o líder perfeito, não existe pai perfeito, governo perfeito, daí como fica? Onde é que está o problema? Projeção, como é que fica? Então, né, a questão do equilíbrio cosmoético, que tem que procurar alcançar uma homeostase pessoal. Muito bom. Obrigado. Está consonante com o que a Carla está dizendo, né? Dessa autoanálise, dessa autoavaliação constante, né? Nós estamos analisando qual que está, eu acho que a base está muito na condição da intenção, não é isso, Carla? Qual que é a qualificação da nossa intencionalidade, né? E uma questão que há também é assistênciofobia, aproveitando aí o gancho que o colega falou, assistênciofobia, cooperatividade-fobia, que é o que a gente está vendo. Existem alguns grupos que querem fazer essa reurbanização, mas tem grupo que fatura com as fronteiras. Tem um grupo que ele fatura cobrando pedágio. Então ele não vai querer que haja essa reurbanização. Claro. Não vai querer que haja esse compartilhamento. Então acho que é muito bom essa proposta aí. Professora Carla, por favor, faça um cotejo entre a docência conscienciológica e o tema do verbete. Vai. Tá. Você repete para mim? Desculpa. Um cotejo entre a docência conscienciológica e o tema do verbete. Tá. A docência, eu acho que é a maior exercício de liderança, né, compartilhada, equipinha, equipex, né, porque você está ali, você só é o bobo da corte, né, porque você só está sendo o canal de utilização para você passar os conhecimentos e prestar assistência, né. Eu não vejo uma outra forma melhor do que nós evoluirmos mais rápido. Para mim, a docência é um agente super catalisador, né, da evolução, e para fazer assistência, né, e depois são as dinâmicas.
que eu vejo que são os 2 pontos bem fortes para mim, né? Mas sempre a docência ligada eu vejo a liderança, mas com amparo de função, né? Ligado à Equipex. E a própria Thales, né, Carla? Sim. No momento que você faz o esclarecimento, de certa maneira você está compartilhando, né, informações, esclarecimento, e fazendo o empoderamento das pessoas para que elas possam fazer a sua própria liderança, né? Claro. Elas possam assumir a sua a autoliderança, né? Eu coloquei o bobo da corte, por quê? Porque quando você está ali na frente, você está realmente disposta a ajudar e prestar assistência e fazer atares, muitas vezes você tem que colocar suas vivências, que elas podem não ser muito bonitas, né? O nosso passado nem é perfeito todo, e muitas vezes é você falando um pouquinho das suas problemáticas, dos seus autoenfrentamentos, é onde você consegue fazer uma maior assistência e é onde a TARES acontece. Né? Ajuda uma técnica, né, para fazer o rapport, para fazer a conexão ali com o aluno, com o assistido. Muito bom. Na página 2 agora, Carla, em efeitologia. Na terceira linha da efeitologia, o efeito de ser liderado por equipe extrafísica de amparadores técnicos. Você tem alguma experiência para compartilhar? Acho que está na linha do que você estava dizendo aí agora. Sim. Página 2, terceira linha, o efeito de ser liderado por equipe extrafísica de amparadores técnicos. Você tem alguma experiência? Eu tenho algumas vivências assim, bem queridas assim, no hospital, né? Eu tive uma situação de um paciente que ele estava muito grave. Cada dia ele estava pior e não sabia mais o que fazer com ele, mas ele estava no quarto. E aí um dia eu fui lá e falei, poxa, o que eu posso fazer por esse senhor, né? E eu olhava e as camareiras vinham e falavam para mim, dona Carla, ele piora. Então vamos lá. Mas ele piorava dia sim, dia não. E no dia não, era uma camareira que atendia, no outro dia era outro plantão de outra camareira. E eu perguntei para essa camareira, o que é que você faz para ele? Você conversa com ele? Ela disse, não, dona Carla, eu não sei, enfim, eu fui. E aí eu sentei do lado dele e eu queria muito, sabe, fazer alguma coisa assim, que eu sabia que eram os últimos dias dele ali. E eu falei, poxa, vamos ver, pensava comigo, vou jogar energia, vamos ver o que é, tal, e nada. Aí eu disse para ele assim, eu queria saber, o que eu posso fazer? Ele falou assim, filha, você vai fazer uma coisa para mim, né? Você vai, e assim, isso dentro de um hospital, você não tem tempo para parar, né? Falando assim é bonito, mas eu tinha 50 e tantos quartos, profissional para olhar e tal. E aí ele falou assim, sabe o que é? É que quando a minha mulher vinha me visitar, ela arrumava meu chinelo. E vocês não arrumam meu chinelo. Aí eu disse, tá. Aí eu fui, mas assim foi muito rápido, sabe? Coloco o chinelo assim na cadeira, tal, eu coloquei. E coloquei no pé da cama o chinelo arrumadinho de um jeito como se ele fosse levantar, mas ele não levantava mais. E aí eu disse para ele, olha, aqui está tudo certinho. Na hora que o senhor conseguir, o senhor vai levantar sozinho e tal. E eu senti assim, nossa, mas eu tive uma expansão, sabe? Assim, eu fiquei enorme, né? Eu falei assim, nossa, eu tive um balonamento na hora, assim. Ele olhou para mim, ele falou assim, nossa, muito obrigado. Ela está aqui de novo, né? Então, assim, foi muito gratificante, porque, assim, quando a gente está dentro de um trabalho, dentro de uma dinâmica, dentro de um trabalho, dentro de uma IC, é fácil você sentir, né? Mas dentro do dia a dia, dentro do hospital, de um ambiente bem, bem conturbado, e realmente logo no dia seguinte esse senhor dessomou, né? E assim eu me senti muito bem e eu consegui perceber o tipo de assistência que se faz, né? Quando você está realmente disponível. Por isso que eu sempre coloco isso. Quando você coloca e você se conecta com o amparador de função técnico daquele momento, vai saber o que fazer, né? Eu não era enfermeira, eu não sou médica, né? Então assim, eu só era da hotelaria, só cuidava do quarto dele, né? E assim eu tenho outras experiências bem bacanas, né? E também dentro do voluntariado, eu acho que isso é uma atitude que a gente tem que ter constante, né? O que vem, qual é o melhor? Às vezes as pessoas chegam na dinâmica, eu fico sempre na recepção, né? As pessoas chegam afoitas e tal, principalmente na paracirurgia, né? Como é que vai ser, o que tem e tal. Só se disponibiliza, acolhe, atende, né? Que você se conecta com o amparador técnico de função. Eu acho que esse lado da disponibilidade, né, é bem importante, né?
A gente tem uma fila aqui. Cláudio... Você? Por último, pode ser? Que a gente tem uma filinha. Bom, uma das perguntas você já respondeu, que é a superação da crise do egocentrismo. Mas eu queria uma relação na fatologia, na quarta linha, com limite cosmoético na interlocução. Nessa superação da crise, é a relação com esse limite cosmoético da interlocução. Como é que você agiu nesse processo de reciclagem? Olha, na verdade, eu venho agindo, né? Porque isso a gente passa por isso constantemente, né? Muitas vezes as pessoas, a gente tem tanta ânsia que a pessoa melhore, né? Porque na verdade a gente quer que a pessoa, você vê que tem um resultado, né? Então tem o lado do egocêntrico ainda, né? Que fala assim, não, eu quero que aquela pessoa melhore porque eu quero que ela me dê menos trabalho, né? Então isso é uma das coisas que eu penso muito. Eu estou querendo ajudar porque de fato essa pessoa tem condições disso, ou sou eu que estou querendo me livrar logo de mais um problema, né? Isso é uma coisa que eu penso muito. E a outra, eu tento trabalhar muito o lado de fazer rapport com a pessoa, sabe? De acessar o amparador da pessoa e não o meu, né? Para poder ajudar. E isso é uma técnica, né? Porque nem sempre a gente está disponível para isso, né? E isso eu tenho procurado fazer bastante no voluntariado, né? O que eu posso acessar, o que é que aquela pessoa tem, porque eu não tenho histórico dessas pessoas, né? Quem sou eu para ficar falando? Então, assim, acessar, fazer um rapport, eu acho que ajuda bastante. Eu tenho também essa dificuldade, por isso que eu estou te perguntando, então isso aí vai ajudando. Assim, eu passei muito tempo, sabe, dentro do voluntariado, principalmente, então tá difícil, então eu vou largar para essa pessoa. Mas eu largava, né, eu largava a bomba junto, sabe? Porque, pensenicamente, eu não estava entregando o trabalho, eu só não estava dando conta de lidar com aquilo, né? E eu tenho uma situação que eu tenho estudado bastante, até vou colocar, porque talvez a gente ilustre bastante, né? Assim, eu sei que eu sou querida, vamos dizer assim, né? Quando eu entro no grupo, sempre tenho afinidade com algumas pessoas. Essas pessoas, elas querem trabalhar comigo de qualquer jeito. Eu quero trabalhar com você, vamos trabalhar na mesma equipe e tal. Sempre trabalhei na equipe de voluntariado, né? O meu negócio sempre foi pessoas, né? Então, vamos trabalhar juntos. Só que, de repente, de um dado momento, aquela pessoa passa de minha amiga à competição comigo. E aí eu fiquei analisando, e tenho analisado muito isso, o que é esse perfil, o que é que eu starto nas pessoas, porque é muito mais simples eu falar sempre, poxa, o que aquela pessoa tem contra mim? E, na verdade, não é a pessoa contra mim, o que é que eu starto, né? O que tem a ver com o meu passado, que eu starto nessa pessoa esse mal-estar, que a pessoa passa a virar minha inimiga, ou passa a me confrontar, sabe? E hoje eu percebo que tem muito a ver, não sei se ainda, isso é matéria minha de estudo atual, tem muito a ver com o meu processo de autenticidade, né? Todas as minhas grandes crises que eu passei na minha vida, eu sempre esclareci, eu sempre me posicionei e sempre coloquei perante o grupo. Olha, está acontecendo isso, 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 isso comigo, sabe? E aí eu percebo que essas pessoas têm medo que eu aponte o que está acontecendo com elas perante o grupo, sabe? E isso passa por um momento do quê? De realmente eu entender o momento daquela pessoa. Eu tenho que ter esse lado cosmoético. Eu não tenho vergonha de me expor, mas se o outro tem vergonha de se expor e eu estou representando para ela uma ameaça, então vamos recuar de uma forma cosmoética, mas eu não preciso entregar o trabalho a essa pessoa, porque na verdade ela não está reclamando do trabalho, ela está reclamando da minha postura, né? E como que eu lido com essa minha postura? Eu tenho que melhorar a minha postura. Então, eu sempre tenho falado muito isso para o Roberto. É hora de eu entregar, então? Então, eu não tenho mais que trabalhar com isso? Não, vai lá, termina de fazer, né? Porque uma das coisas que eu vejo, não sei se você concorda comigo, não precisa concordar, que, assim, dentro da CCCI, é muito legal, tem muito trabalho para fazer. Aí, quando aparece lá um Zé Mané e fala, levanta a mão, me dá que eu pego, que eu não vou negar de fazer, não, aí o telhado vem, né? Isso não é só na CCCI, né? Isso é na sociedade de um modo geral. Mas, assim, aqui fica mais forte porque é o nosso Labcom, né?
E aí eu falo, poxa, ninguém queria fazer aquilo. Aí eu assumi, eu peguei. Na hora que eu pego, todo mundo desce a lenha. Por quê? Né? O que eu tenho que fazer? Antigamente, eu diria para você, eu vou na primeira. Deixa, entrego, não quero mais saber, deixa para lá. Mas isso não é a minha postura, né? Se eu realmente consigo ser líder, mas eu posso liderar compartilhando extras físicos, né? E compreendendo e assistindo, é a minha função, né? E ajudando as outras pessoas, né, Carla? Não só, eu acho que esse compartilhamento que você traz é interessante, porque você faz essa relação dos amparadores, mas também do líder podendo ajudar a formar outros líderes. Sim. Eu acho que esse é o principal papel do líder, né? Ajudar a formar outros líderes, ou formar outros líderes. Claro. Né? O verdadeiro líder é aquele que forma outros líderes. Sim. O espelhamento também, né? Sim. Eu acho que essa condição do limite cosmoético, da interlocução, tem 2 pontos também que a gente pode contribuir, vamos ver o que você acha, que é o limite do estupro evolutivo, que eu acho que é esse caso que você trouxe, né? Que você vai até chegar a um ponto de ir na confrontação e fazer um estupro evolutivo na pessoa, na condição da interlocução, e do outro viés é o limite da conivência. Sim. Né? Quando a pessoa, você não pode romper esse limite e passar a ser conivente com a anticosmoética do seu interlocutor. Né? Eu acho então, esses 2 marcos eu acho que são interessantes em termos de limites cosmoéticos na interlocução, né? E eu acho que é muito sério, porque eu acho que no começo eu errei muito na dose por ser conivente, né? Eu não vou expor, eu não vou colocar, eu vou ajudar, né? E essa conivência, ela cria uma interprisão muito grande. Eu acho que é pior do que a TARES, né? A TARES é sempre boa, né? A conivência é anticosmoética. A conivência que Sim. nós temos que saber justamente com o discernimento, que é algo que você traz muito no seu verbete, qual que é o momento, né? Qual que é o limite dessa situação para não ficar conivente. Saber quando acende a luz vermelha, amarela ou a verde, né? E esse Já discernimento, essa lucidez é muito difícil. Você já terminou com as suas perguntas ou tem mais alguma? Flávio? Eu ia perguntar justamente esse negócio do limite cosmoético, foi uma curiosidade. Né? E assim, pelo que eu entendi, é aquele negócio mesmo, como que a gente vai saber qual que é o limite, né? É a experiência, não tem jeito, é você quebrando a cara e vendo, daquela vez eu errei, mas dessa vez eu vou conseguir acertar. E, igual você falou, você não pode ser conivente com o erro, né? Senão você vai estar sendo cúmplice, vai estar sendo anticosmoético e você vai criar uma interprisão com a pessoa. Né? Então, tem que saber essa dose. Uma outra pergunta que eu ia fazer é a síndrome da dominação, em Síndromologia, na página 3. Você pode explicar isso para a gente, ampliar isso aí? A síndrome da dominação é de um verbete, né, do Luiz Gonçalves, né? É uma imposição de processos e de posse, é uma dificuldade principalmente de perdoar, né? O Luiz, quando expôs o verbete dele, ele falou bastante sobre isso. Eu acho que isso é bem rico, isso é um traço forte da monarquia, né? Acho que todos nós, em algum nível, passamos por isso, tá? E quando você coloca eu coloquei a síndrome da dominação, até em função disso, dos meus traços. Se você não consegue superar e realmente perdoar, você vai cair de maduro, não vai ter jeito. Você vai, não, agora está indo bem, não, pum, para de novo, né? Porque você entra no processo de culpa também, depois. Fala, nossa, eu acho que eu andei, né? Aí eu já perdoei, já estou indo, já abri mão disso, que tem muito a ver com o processo da imposição de posse de poder, né? De status e financeiro também. Né? A dominação tem basicamente, são por esses 2 veios, o poder e o lado financeiro. Né? Se eu não posso por um lado, eu posso pelo outro. Você poderia falar sobre a questão da comunicabilidade na fatologia linha 6? Fatologia. É logo no comecinho da 6ª linha. Comunicabilidade, tá. Bem, eu acho que é impossível você ser um líder se você não tiver uma boa comunicação, né?
E que nível aí eu volto de novo para o lado da exposição, da comunicabilidade completa, né, do feedback, de ser um bom ouvinte e também saber falar, né, porque eu acho que, além de tudo, uma coisa que tem que se desenvolver muito na liderança é o lado da ouvir. Você tem que ser um bom ouvinte para você captar na entrelinhas o que o outro está precisando, né? É um livro interessante, cujo autor eu não me lembro agora, mas o título e a temática do livro é justamente fazendo esse paralelo entre a comunicação e a liderança. O título do livro é Quem não se comunica, não lidera. Não lidera, isso mesmo. Conhece esse livro? Bem bacana. Você lembra do autor? Eu não me recordo agora. Não. Quem não se comunica, não lidera, faz justamente essa correlação da importância do atributo da comunicação, da comunicabilidade, né, no desenvolvimento da liderança. Sim. Outra questão é, na linha 10, o traquejo social, e na linha 13, a teática da TARES. Tá. Traquejo social, eu vejo muito assim, ó, uma das coisas também que eu acho bem bacana minha, né, do meu lado, eu não tenho o menor problema em transitar, sabe, por vários níveis sociais. Então, isso é uma coisa que me ajudou muito sempre no processo da liderança, né? Eu vou lá no mais baixo até o mais alto, eu consigo saber o momento, respeitar, e em cada nível tem um jeito de você lidar com isso, que faz parte também da comunicabilidade, né? Mas isso passa por um processo do universalismo, né? Na página 13, na página 13 não, desculpe, na linha 13, qual que é? A teática da TARES. A teática da TARES. A TARES você sempre tem que fazer, muitas vezes você não fica bonita na fita, né? Todo mundo que gosta, não, mas para mim, hoje, tem sido muito importante conseguir criar esse lado comigo, sabe? Assim, todos os dias, principalmente dentro do hospital, a sua tendência é ser assistencialista, né? Só fazer TACOM. E tem alguns momentos, e para algumas pessoas, você já tem condições de esclarecer melhor, né? Principalmente no processo da morte, no que diz, né? Então, isso é uma TARES constante que você pode fazer. E uma TARES, para mim, que tem sido um princípio bem legal, uma vivência, né? Eu sempre lidei, então, sempre dentro da hotelaria com pessoas. Hoje, eu estou dentro de um laboratório. E dentro de um laboratório, o que eu tenho? Eu não tenho mais as pessoas, eu tenho as pessoas que trabalham com os tubos. Mas tem uns tubinhos que são pessoas, né? Que ali tem o sangue, a urina da pessoa. E aí, o que eu tenho percebido, né? E eu tenho conseguido colocar isso para os funcionários. Gente, será que a gente consegue imaginar o sofrimento que está nesse tubinho? Quem será que está aqui? Quem é que está precisando de fato? Né? Como que é isso? E eles estão começando a desenvolver esse olhar, sabe? Quando chega uma emergência, eles já sabem falar assim, poxa, vamos correr, como é que será que está essa pessoa lá? O que acontece com aquela pessoa? É olhar o outro. Então, é fazer a TARES diária, e nem que seja pequenininha, sabe? Mas incutindo na cabeça deles, né, esse lado, essa visão, né, de olhar para o outro, olhar as pessoas como pessoas realmente que precisam, consciências, né, que estão evoluindo ali, tá? Outra questão, bem rapidinho, é o encadeamento de trafores, que é na última linha da próxima página. O último item da fatologia, na página 2. Tá. O encadeamento de trafores, exatamente, eu precisei elencar comigo mesmo, para eu ter a minha autonomia dentro do meu processo de liderança, os meus trafores, porque é muito mais fácil a gente relacionar os nossos trafares, né? Então, quando você vai no encadeamento, eu sei que até aquele ponto eu vou conseguir fazer. Dali para frente, eu vou ter que pedir ajuda. Se eu não estou encadeando, né, eu vou num crescendo meu, a gente tende a parar. Né? E sempre aonde eu parei isso? No Alto Pato Pensene. Então, isso para mim, esse meu encadeamento é assim, a sequência lógica de pensamento. O que eu vou fazer aqui hoje? Por que eu estou aqui nesse momento? Né? O que eu tenho que fazer agora? O que é prioritário?
Tá? E aí, você, quando eu comecei a encadear esse lado de prioridades para mim, ajudou bastante. Tem decisão. Né? A verbetógrafa professora Carla, em estrangeirismologia, Carla, na página 1, poderia nos explicar melhor a expressão mentoring, tão em moda ultimamente, e no que difere do coaching? Olha, eu não sei, de fato, assim, entrar profundamente nisso, eu não sei, talvez você possa me ajudar, Roberto, eu não sei se pode também. Porque, assim, são frases que são tão em moda, né, que, assim, é como fica chavão, né? O coaching também, eu nunca fiz coaching, né? O mentoring, você pode ajudar? Se você puder. Eu fiz o coaching, o mentoring é como se fosse um aconselhamento. E o coach, ele só induz, através de perguntas, a pessoa a encontrar o caminho. É uma ferramenta que te leva de uma posição que você está a B. O mentor não, ele já vai, é um mentor mesmo, que vai te orientando, entendeu? Entendi. Portanto, essa é a diferença. Tá. A mentoria vai justamente a uma pessoa com mais experiência, numa determinada área específica, né? Que vai justamente fazer, como o Cláudio falou, o aconselhamento. Então, ele vai passar toda a experiência profissional, a experiência dentro daquela especialidade, para a pessoa que está sendo assistida, né? Está sendo alvo ali do mentoring. Então, ele vai passar a sua experiência aconselhando e guiando, né? E o coach não necessariamente precisa ser, né, de uma área específica, existem várias modalidades de coaching, e o coaching quer dizer, a própria palavra coach, né, quer dizer treinamento. E o coach, ele vai ajudar a pessoa a desenvolver, a treinar habilidades pessoais. Sim. Né? Então, não é um aconselhamento direto, como é no caso do mentoring, né? Mas é justamente técnicas que são utilizadas para que a pessoa ela possa ir desenvolvendo habilidades pessoais, seja na área profissional, seja enfim, na área, né, que até de liderança. Sim. Hoje existe muito coaching, né, relacionado à questão de liderança, para que a própria pessoa possa ir, a partir desse desenvolvimento de habilidades, a gente até fala, vai como se fosse desenvolver um músculo, né? O coach do esporte faz com que é um treinador em que vai tirar o máximo da capacidade, né, daquele esportista. E a técnica do coaching está muito ligada a isso, né? A ajudar a pessoa a ir burilando e desenvolvendo as suas capacidades, as suas habilidades, né? Sim. Mas sem esse aconselhamento direto, né? Sem a questão da mentoria. Então, tem uma diferenciação mesmo. Obrigada. Uma questão que eu acho importante, a questão da mentoria, a mentoria envolve um envolvimento maior, implica no envolvimento maior. É uma convivência, né, mais próxima. Até às vezes gera amizades. Então, segundo o material da Fundação Getúlio Vargas, que eu fiz esse curso, inclusive da professora Silvia Vergara, pode ser que sejam linhas diferentes, ela fala que muitas vezes é necessário, nesse momento, surgir uma amizade. Pode haver reciprocidade ou não, mas durante aquele momento é como se fosse um amigo. Uhum. Então, eu acho que é interessante. Tem outras diferenças que eu não estou lembrando agora. Tá, obrigada. Okay. Em fatologia, Carla, na página 1, na 5ª linha, como podemos melhorar a nossa compreensão da realidade das consciências que são tão díspares? Olha, eu acho que você tem que entrar, olhar realmente a ficha pessoal de cada um, né? Isso, para mim, tem me ajudado bastante, porque muitas vezes eu olho assim e falo, nossa, por que a pessoa se vitimiza tanto, né? Mas não precisa mais disso, já passamos por isso e tal, né? Tá, mas e qual que é o histórico pessoal dessa pessoa? Né? O meu já passou, eu já consegui enxergar, né? Mas assim, qual é o olhar que eu tenho que desenvolver para poder trabalhar isso daí? Uhum. Você pensa que também aquilo que você fala, né, que você estava falando, que é um processo de uma auto-pesquisa, de uma auto-observação constante, né? Então, quanto mais nós formos fazendo isso conosco, acho que mais fácil, né, e mais predispostos nós vamos estar para realizar isso com outras pessoas, né? E também acho que é importante quando você consegue perceber, porque muitas vezes a pessoa ainda tem um processo da vitimização que está ligado e está tendo um ganho secundário disso tudo.
Sim, né? com certeza. Então, assim, se você conseguir enxergar, olhar, de fato, qual é o ganho secundário que essa pessoa está tendo, talvez você consiga ajudar melhor. Perfeito. Né? Uhum. Agora, na página 1 ainda, Carla, em Fatologia, na 11ª linha. Como otimizar a facilidade para abrir as portas em prol da assistência? Eu acho que eu sempre usei isso muito bem. Eu nunca tive problemas assim com chefias, sabe? Sempre tive muito respeito e sempre fui muito respeitada, né? E com isso eu consegui muita coisa, assim, do processo tanto da assistencial intrafísico, né? E é onde você vai se envolvendo muito mais e você consegue fazer uma assistência maior. Eu acho que entra sempre o lado muito cosmoético da coisa. Nunca usei jeitinho, né? E nunca usei, sempre que me percebi usando algum tipo de sedução, eu bloqueei, porque é muito fácil, né, a gente usar a nossa sedução, holochacral, né, sexochacral, qualquer uma, para você conseguir ter algum ganho, né? Então eu sempre procurei ser, vamos ser o íntegro possível, né, o mais cosmoético possível, tá? E que atributos seus, Carla, que trafores seus você observa que ajudam nessa atividade, né? O que te facilita? Que tipo de atributos seus te facilitam para abrir as portas em prol da assistência? Eu acho que a disponibilidade, né? Uhum. Eu acho que isso é muito fácil. A minha sinceridade, eu acho que ajuda. E eu acho que eu sou uma pessoa que demonstra que você pode confiar. Eu acho que essa coisa, isso é muito fácil. Né? É interessante porque, a partir dessa sua experiência, né, como o teletertuliano está perguntando, trabalhar, né, ou burilar esses atributos, né, pessoais, ajudam, então, né, nessa abertura das portas. Vamos para a página 2 agora, cara. Na Principiologia, acho que está até relacionado com a pergunta anterior, né? Na primeira linha da Principiologia, é o princípio da recepção assistencial. Como funciona na prática esse princípio? É o acolhimento, né? Não tenho o que falar, né? Eu sei que quando eu estou em alguma atividade assim, eu recebo, sabe? Mas eu recebo inteiro mesmo, né? Raramente as pessoas que passam por mim em algum tipo de trabalho que eu estou fazendo, elas não se sentem acolhidas, né? Que eu acho que é a minha disponibilidade para estar compreendendo a necessidade do outro naquele momento. Eu acho que você falou também uma questão interessante aí, eu penso que você falou algo interessante, de uma característica sua, que é a ausência de preconceito, né? Porque acho que até quando você colocou dessa sua habilidade social de transitar por diversos grupos ou camadas sociais, né? Então, acho que essa ausência de preconceito, de apriorismo, né, ajuda muito nesse princípio da recepção, do acolhimento, né? Parece esse sorriso super acolhedor e simpático que você tem, que realmente vai acolhendo todo mundo, né? Isso é muito bom. Acho que o sorriso, né? Acho que essa postura do sorriso, do abertíssimo, acho que isso também é uma técnica de uma recepção assistencial, né? Isso é muito bom. Bom humor, né? A duplista aí está colocando, então, ó, ajuda. Então, na prática, o bom humor, o sorriso, a disponibilidade, né? O acolhimento. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu estou curiosa, porque você é especialista em hotelaria hospitalar. E você dando seus exemplos, você falando de hospital, de camareira. Eu falei, mas tem camareira em hospital? Como é que é isso? Fala pra gente aí. Na verdade, é assim, eu sou paulista, né? E em São Paulo isso já é bem difundido, bem trabalhado. Eu me formei em hotelaria hospitalar em 2008, né? E, na verdade, é colocar ao lado da humanização, mas é com um foco muito mais acolhedor, é o sem ser assistencialista, sabe? Então, assim, você dá para o paciente aquilo que ele precisa. Hoje, quando a gente escuta falar sobre os cachorros que vão até o hospital, tal, isso tem a ver com o foco da hotelaria hospitalar. Então, é levar um pouco da hotelaria do requinte para dentro dos hospitais, né? Mas sempre suprindo a necessidade do paciente, tá? O lúdico, né, quando entrou também, na época, quando se criou-se a brinquedoteca dentro dos hospitais, né, os doutores da alegria,
alegria, eles vieram dentro dessa linha da hotelaria, né? Eu amo isso, então se eu começar a falar, eu me encanto com isso, porque é muito bom, né? E o mais importante também, é claro que a gente olha para o médico, né? Então, por exemplo, hoje existem alguns hospitais que, dependendo do médico, se você tem os médicos lá na Liberdade, eles já vão, a maioria deles são Nicei, dentro do centro cirúrgico a gente oferece a comida, né, já o sushi, o sashimi para ele e tal. É uma frescura, mas a gente consegue entender que se o médico estiver feliz, ele estiver contente, ele vai realizar um trabalho muito melhor com o paciente, sempre com esse foco. O que eu posso melhorar dentro do hospital para o médico, para o enfermeiro, para a equipe multidisciplinar, para que o resultado final do paciente seja mais rápido, mais positivo, né? Isso é bem gostoso de trabalhar. Interessante. Então, eu particularmente eu desconhecia essa área da hotelaria hospitalar. Hoje forte assim, é né, o Einstein, o Sírio, né? O Einstein já tem alguns anos, eu fiz estágio lá no Einstein sobre isso. Assim, é bem gostoso, sabe? Porque a gente tem resultados, né? Então, por exemplo, uma criança que fica internada há muito tempo dentro de uma brinquedoteca, eu participei disso, existe uma equipe multidisciplinar, onde envolve enfermeiros, psicólogos, pedagogo, tudo, e dá todo o acompanhamento escolar. Então, essa criança não perde mais o estudo, né? E isso tudo está ligado à hotelaria. É interessante. Eu não sei se é fato, mas outro dia eu estava numa roda assim de amigas e elas comentando sobre algumas maternidades que já promovem assim, que a mãe, né, já sai da maternidade com um kit de cremes assim, é isso mesmo, da mais alta, de uma linha de cosméticos, né, super famosa. E aí tem manicure, cabeleireiro, para que aí quando a mãe já sai da maternidade, não sai com aquela cara, né, de que passou por um parto, uma cesárea, mas já sai linda, maravilhosa, assim, maquiada, cabelo feito, unha feita. Na verdade, já existe hoje... Kit de cremes, assim. Kit de cremes, existe hoje já em hospitais, onde tem antessala, onde as pessoas que vão visitar já não entram mais no quarto do paciente, né, para proteger a mãe, o bebê, ou sei lá, ou a outra patologia, e ficam na antessala. Então, assim, vira realmente um hotel, né? E isso é muito difícil, né, dentro da área da saúde. Você imagina que médico, né, que sempre controlou o hospital, de repente vem um administrador com essa cara de hotelaria, querendo colocar, e, na verdade, a gente não traz resultado, a gente só traz gasto, né, porque eu preciso disso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso daquilo, né, e eles não conseguem imaginar que esse tempo vai minimizar o tempo de hora do paciente no hospital, né, do acompanhante também, tudo, né. Mas existem algumas frescuras que eu acho que hoje passam por excessos, né, mas mesmo o hospital público, o hospital privado sem muito dinheiro, é possível sim fazer uma hotelaria, mas eu sempre penso desse lado, o lado da humanização, né, e voltando para essa coisa da liderança, sabe? Qual que é o interesse da pessoa que está na frente disso, né? É assistência maior, é melhorar essa patologia que está instalada, né? Esse sofrimento todo, tudo. Acho que é trazer também um padrão de saúde, né? Eu acho que os hospitais eles são muito focados na condição da doença, né? Então acho que essas atividades elas vão pontuando, vão trazendo justamente holopensenes de mais saúde dentro de um ambiente que preponderantemente se trata, né? É insalubre, mais doença. Né? Vamos lá, meu amigo, você tem uma pergunta? Vai falando que vai... Tá. Poderia falar aqui na 7ª linha da fatologia a atuação do líder na superação da competição entre os liderados? Posso falar. Assim, eu tive algumas experiências minhas, algumas eu perdi, algumas eu ganhei, né? Algumas eu abri mão porque eu não dei conta de trabalhar com outros líderes, né? E a competição, ela existe em qualquer mercado, em casa, né? Ela está aí. E assim, como que a gente lida com isso, né? Em que momento que eu vejo, por exemplo, eu já trabalhei numa empresa onde todos nós temos o mesmo foco, falando em assistência, falando em querer lidar com a saúde. Só que, na verdade, cada um tem o seu interesse pessoal,
né? O médico tem o interesse dele, eu tenho o meu interesse, a enfermeira tem interesse, a psicóloga tem o interesse dela. Tá, vamos falar. Então, todos nós queremos que o paciente saia melhor daqui. Nós queremos recuperar, que ele saia bem. Mas, e de fato, o que eu fiz para isso? Então, aí entra o lado do dinheiro, da ganância, do poder, né? Como que eu lido com essas lideranças? Em algumas vezes, eu realmente abri mão, foi o que eu falei, eu saí fora porque eu não dei conta, né? Deixei de lado, não consegui fazer essa assistência nem para mim, nem para a pessoa, né? Pela concorrência. Hoje eu vejo também que o mais sério de tudo, você está dentro de uma empresa onde todo mundo tem o mesmo foco, o mesmo tipo de holopensene, porém, se tiver uma laranja podre, basta ter essa laranja podre para ela contaminar um monte da equipe, e a gente nem percebe, porque muitas vezes vai minando aos poucos, né? E aí você perde toda a eficiência do trabalho, da assistência para ser feita. Poderia complementar ali uma questão ali da liderança, da autonomia da liderança administrativa no serviço público, né? Ela é uma questão bem interessante, tanto no hospital como na escola, né? Na universidade, porque a questão de administrar em causa própria, professor não manda na escola, e médico também não manda no hospital, porque senão eles vão administrar em causa própria, sabe? Isso aí tem a questão do ego, esbarra muito no ego, por causa da falta de autonomia, de respeito à administração, que o hospital, que ela tem que estar acima do interesse dos professores, doutores. É difícil lidar com tudo isso. E também no hospital lidar com doutores que são médicos, mas eles não mandam no hospital, eles são servidores de hospital. Médico, tem que ficar bem claro. Médico é servidor de hospital. Professor, doutor, é servidor de escola e de universidade. Administração em causa própria não está com nada, sabe? Isso é uma realidade do serviço público. Em nenhum contexto, né? Em nenhum contexto a questão, né? De você administrar os interesses em causa própria. É isso que acontece. Não é uma atitude cosmoética, nem democrática. Nada cosmoética, né? Tem que ter o respeito com a administração, que tem que superar toda essa questão do interesse pessoal, tanto dos doutores professores, quanto, né, nas universidades, na escola, que foi o local onde eu trabalhei, na universidade, e eu vejo também a dificuldade que o pessoal da administração de hospital deve ter em relação aos doutores professores, mas eles não mandam em hospital, eles são funcionários. Isso tem que ficar muito claro na cabeça do povo. Existem os médicos, são os administradores, né? E, de modo geral, né, tem um corpo clínico, tem um corpo administrativo que ajuda ali também, né, na administração. Pode falando, cara, vai falando. Não? Não está. Então, espera. Alô? O diferencial também que eu vejo da administração é o líder ter o olhar e desenvolver dentro da equipe esses talentos também, né? Porque assim, você pode ter um trabalho super bacana, ter uma empresa, uma clínica que está rolando super bem, e de repente você coloca um funcionário ali que não tem nada a ver com seus princípios, né? E isso tem que ter um olhar e tem que ter um cuidado muito grande, que eu acho que isso, para mim, é uma grande mina para quebrar com todo o trabalho que pode ser feito, porque você não está lá 24 horas, né? Normalmente, o líder não se encontra 24 horas dentro da empresa, ele não responde por tudo. Se aquela pessoa, se aquela equipe não estiver alinhada com você, né, com o teu lado cosmoético, não estiver bem claro, isso daí também perde tudo. Perde sentido, né? Vamos lá, aqui. Carla, a minha pergunta é no item liderologia, página 4. Os costumes dos líderes influem poderosamente os liderados em todos os setores da atividade humana e linhas do conhecimento. Eu gostaria que você esclarecesse, e se com relação a esses costumes, você está falando de tantos sadios e negativos também, se você teria alguns exemplos. Sim, com certeza. Eu coloquei até que é o estilo, né? É o modo como a pessoa lida com a razão, com o sentimento, né? Eu conheço alguns líderes que
são bem fortes em relação aos seus princípios, o que querem e tal. Só que no momento em que ele influencia a equipe dele, ele não consegue transmitir tudo aquilo que ele quer. É difícil, talvez eu não consiga explicar exatamente o que eu sinto quando eu já percebi isso, né? A pessoa é muito boa, é muito claro com os princípios dele, com o lado cosmoético e tal. Só que quando ele vai trabalhar com a equipe, existe alguma coisa ainda que trava e que a equipe fala mais alto do que o líder, né? Então aí tem que trabalhar muito esse lado dos costumes, o que é realmente que você ainda tem que trabalhar, porque quando eu coloquei a liderança compartilhada, tal, eu já sou 51%? Acho que sim, mas em algumas coisas eu escorrego na banana, né? E quando eu escorrego, como que eu lido com esses costumes? O que eu levo por trás, junto comigo, sabe? Então, assim, qual é o tipo de pensamento, do sentimento, principalmente ligado à síndrome da dominação, né? Porque normalmente quando a gente erra é porque a gente vai impor de novo. De alguma forma você quer se colocar acima, tá? Bem. Professora Carla, parabéns pelo verbete. Esse é um teletertuliano do Santa Catarina. Parabeniza você pelo verbete. E em parafatologia, na página 2, né? Na primeira linha. A rotina útil do mapeamento das sinaléticas parapsíquicas. Favor expandir o assunto, interligando com o tema liderança compartilhada. Depois ele faz uma outra pergunta. Como você efetua o mapeamento das sinaléticas parapsíquicas visando potencializar a liderança compartilhada? Tá. A rotina útil do mapeamento das sinaléticas, eu sempre utilizo isso, que ela me possibilita que eu me torne protagonista, né, nas minhas tomadas de decisões. E que são inevitáveis os meus atendimentos assistenciais, né? Então, como que eu faço esse? Primeiro, você tem que se autoconhecer. Quais são as suas sinaléticas? Isso é básico, né? Em que momento essas sinaléticas elas estão amparadas e quando que você está mais assediadinho, né? Isso é fato. E aí, no momento que eu coloquei isso como mapeei, né, fica muito mais fácil de eu me tornar protagonista e ser ao lado da autonomia, né? E como que você efetua esse mapeamento das sinaléticas parapsíquicas? Você tem alguma técnica? Olha, além da escrita, né, que eu consigo escrever bastante, eu tenho algumas sinaléticas no meu corpo, né? E que, por exemplo, eu tenho uma dor que me pega na panturrilha direita. Eu já sei que quando isso acontece, é algum processo de acoplamento muito sério e que eu não estou sozinha. Então, tá, a partir do momento que eu não estou sozinha, o que eu estou sentindo? E normalmente vem pensenes bem negativos, sabe? Bem, que não são nada bons, positivos. Então, vamos parar. Aconteceu, eu volto sempre, o que eu pensei antes, o que eu estava fazendo, né? Eu tenho muito isso, de voltar à fita. O que eu estava fazendo agora? O que eu estava pensando? Né? E, normalmente, o que eu estou pensando, o que eu voltei, foi algum pizinho que virou desse tamanho que eu pensei de alguém. Muito sutil, sabe? E às vezes até aquele comentário besta que mulher faz, né? Nossa, olha a roupa dela. Pronto, você já perdeu, né? E, então, assim, você não pode fazer isso. Ah, você é santa? Não, não é lado de santidade, não. É o lado de rigidez mesmo, né? De estar focado no trabalho. Se você está focado no trabalho, você não precisa deixar entrar esse tipo de cunha. E normalmente essas cunhas vêm para te desestabilizar. Né? Então, assim, as minhas sinaléticas, assim, o zumbido no ouvido, o lado da ectoplasmia, né? Então, isso já é bem forte para mim. E aí a gente pode recomendar a leitura do livro da professora Sandra Tornielli, né? Sim, Mapeamento da Sinalética, que acabou de adentrar o recinto. Foi muito interessante, porque quando eu ia ler a pergunta, a Sandra entra. Eu falei, quem sabe? Se tem alguma dica aí também, Sandra, para dar? O que ela falou está perfeito e é interessante esse exercício que ela faz de autorreflexão diante do sinal. Eu acho que isso eu vou até incluir na segunda edição, que é justamente para a pessoa mapear qual é exatamente o gatilho, né, que faz ela entrar naquele padrão. Porque
porque a gente fala muito de referência e de padrões, né? Mas é importante também identificar em que momento você entra naquele padrão negativo, né? Está muito bem colocado. Então fica a dica aí, né, para a leitura e estudo do livro da professora Sandra, Mapeamento da Sinalética Energética. É só mapeamento da sinalética, né, Sandro? O título do seu livro? Então, mapeamento da sinalética energética para a psique. Bom. Carla, em antonimologia, na página 1, vou ver aqui na sua antonimologia, o Teletertuliano ele diz o seguinte: em pleno século XXI, vemos que temos vivido entre dois extremos. A liderança autoritária, que é o que está aí na sua antonimologia, e a ausência de liderança, também que está na sua antonimologia, quando não há um líder de fato e de direito bem definido, né? O ponto de equilíbrio é a liderança compartilhada. A partir desse ponto é que surgirá o Estado mundial almejado? E uma outra pergunta: a democracia pura tem por base esse tipo de liderança ou há um líder centralizador, mediador e mediador? Olha, eu não sou expert no assunto, mas eu posso dizer que eu acredito que a liderança compartilhada seja o caminho, sim. Claro. Né? É impossível não acontecer esse tipo de compartilhamento, né? Para até surgir o Estado Mundial, né? Uhum. E a democracia pura, ele pergunta, tem por base esse tipo de liderança, que é a liderança compartilhada, ou há um líder centralizador e mediador? Não, eu acho que sempre tem a compartilhada. Claro, né? Tem porquê. Inclusive a base da democracia pura é justamente cada vez mais esse compartilhamento né, do poder, o compartilhamento da liderança, né, de cada um exercer efetivamente a sua autonomia, como você bem colocou. Muito bem. Em parafatologia, na página 2, Carla, na terceira linha, poderia abordar o extrapolacionismo parapsíquico evolutivo? Olha, de novo, eu vou falar das minhas experiências, assim. Por favor, fale. Eu não sou psicóloga, muito pelo contrário, né? Mas todas as vezes que eu vou fazer algum atendimento a algum funcionário, né, eu sinto realmente que acontece alguma extrapolação pelo resultado final, que eu nem me dou conta muitas vezes, eu sempre fico sabendo depois, né? Eu tive um caso de uma funcionária que aí entra de novo, né, o não julgamento, né? E eu conversei com ela e a situação assim, a mãe está grávida e ela tem que cuidar dessa criança. E aí eu disse para ela, tá, e você vai perder toda a oportunidade de crescimento da sua vida, porque eu estava fazendo uma prova para ela exatamente para ter uma promoção. Ela disse, poxa, mas se eu passar nessa prova, acho que eu nem vou fazer a prova, não posso, porque eu vou ter que cuidar desse bebê. E aí eu comecei a conversar com ela e mostrar para ela, né, você não fez a opção da maternidade. E fui indo e tal. Aí e realmente eu não tenho esse lado, eu não estudei nessa vida psicologia, né? Aí, quando terminou, ela olhou para mim e ela falou assim, nossa, eu queria te agradecer muito, porque você foi tão assertiva no que você me falou, que eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Mas, assim, eu não falei pensando no trabalho, eu pensando na pessoa, né? Então, acho que esse tipo de extrapolação é bem constante no meu trabalho, nas minhas ações, mas isso tem todo a ver com a amparo de função. Né? Então, esse extrapolacionismo parapsíquico é um, digamos assim, é uma paravivência, né? Uma vivência parafenomênica, né? Que, principalmente os amparadores, eles nos proporcionam, notadamente em situações de interassistência, né? Isso, Carla? E que já mostram uma determinada capacidade que nós temos de desenvolver aquele fenômeno, né? Mas já é, digamos assim, um pré-libar, né? Já é um ensaio, né? Uma amostra daquilo que nós podemos nos manifestar do seu ponto de vista parapsíquico. E aí você tem esse extrapolacionismo do seu ponto de vista principalmente das intuições, é isso? Você fala pra gente como é que é isso. Você vai recebendo essas informações, você vai tendo inspirações para falar com as pessoas. Eu tenho sempre escutei muitos, né? Sempre tive projeto de clareaudiência, tudo, e hoje bem mais
centrado, né, mais calmo, mais tranquilo, já não me assusto com isso, né, e já consigo perceber o que é que eu devo falar e o que eu devo captar como informação e para poder ajudar na pessoa para assistir, né, e basicamente toda vez que acontece isso, eu tenho um processo de ectoplasmia muito forte, que aí parece que assim que eu vou me congelando, vou me esvairindo mesmo, né. Carla, eu queria que a gente passasse agora na sua listagem aqui da página 4, da caracterologia. Se você pudesse falar assim, um pouquinho de cada uma delas, bem rapidamente, eu sei que já está bem autoexplicativo, mas se você tiver algo, assim, uma síntese talvez, algo que você queira chamar a atenção em cada um desses itens. Em termos de perfil, né, ou de atributos, né, de cada um dos itens. Eles já estão bem autoexplicativos, mas tem algo, ou tem alguns que você talvez possa ser, tem alguns que você percebe que são os primordiais, assim, em termos do desenvolvimento dessa liderança compartilhada? Eu acho que tem o lado da intenção, né, que é o número 13. A qualificação da intenção, para mim, eu sempre coloco isso, que a gente transforma a ilha de conhecimentos em competências, né? Que você cria aí os arquipélagos, né, de excelências, tudo, tá? E um outro ponto que eu acho que é bem interessante para mim é a autodisposição. A autodisponibilidade, a prontidão e o desempendimento das realizações das atividades interassistenciais. Eu sempre usei um termo, e que eu até agora eu achei num livro, que eles estavam falando bastante sobre isso, né? Que os pequenos pontos provocam grandes mudanças no grupo, que é a acupuntura organizacional. Que eu nunca tinha pensado nisso antes, né? E realmente a acupuntura, ela pega num ponto e você extrapola para outro. Então, eu acho que isso tem todo a ver com o processo da liderança compartilhada. Quando você coloca aqui nesse item de autodisposição, fala um pouquinho desse desempendimento na realização de atividades interassistenciais. Como é que é isso? É que eu acho que é o lado de você estar pronto, né? Você não refugar a assistência do momento, né? Então, te chamam para alguma coisa, você está disponível. Né? E sem desculpas, sem milindres, né? Ah, não posso agora por isso. Não, tem que fazer, vamos fazer, é agora, né? É bem o aqui e agora, o momento de fazer, tá? E uma outra questão que me chamou bem a atenção, que eu acho que reforça algo que você tem, inclusive, né? Que se transmite bastante, que você já colocou, é que número 10, a condição da empatia receptiva. Que é a capacidade de interassistencial de recepcionar, receber e atender com gentileza. Simpatia, polidez, amabilidade, bom tom, as demandas conscienciais. Eu gostei muito dessa expressão que você colocou, bom tom. Fala um pouquinho desse bom tom aí na empatia receptiva. Eu sempre falo em bom tom, porque é assim como eu gosto de ser tratada, né? E para mim, bom tom tem segurança na voz, tem firmeza do que você pensa, do que você quer transmitir, e você não precisa ser grosseiro, não precisa gritar, né? E as pessoas sempre invertem um pouquinho, falar alto e bom tom. Para mim, falar alto e bom tom é você ter educação e ter finura, né? E assim, eu aprendi que eu acho que a educação, ela vem de casa, né? Então, a gente tem que mostrar isso, né? E sempre coloquei isso para eles, né? Não precisa ser ríspido, né? Grosseiro, falar palavrão, nada disso, né? Seja só educado. Educado, né? Isso é fundamental, a questão desse bom tom, né? Desse tom mais correto na fala, na interação. E aproveitando a presença do Roberto, aliás, da família aqui, né? O 9, fala pra gente do 9, do duplismo. O duplismo? Cultivo do enredo. Assim, eu posso dizer para você assim que a gente cresceu muito no momento que a gente resolveu ser dupla, né? Porque você tem um relacionamento comum, né? De casal, é bom, né? Te deixa numa zona de conforto bem grande, né? Quando você assume esse papel de dupla, de um cutucar o outro, né? E eu sempre acho que, principalmente na relação de duplismo, tem que ter o bom tom, né? Sempre. Né? Isso
fato. Né? E a liderança compartilhada, né? Porque, na verdade, ele também é um líder, né? Então, assim, de vez em quando a gente se pega um pouquinho nisso tudo, sabe? Mas eu acho que, acima de qualquer coisa, o respeito e a afetividade que não pode deixar de existir, né? Isso aqui são as bases nossas aí. Muito bom. Não sei se o Roberto quer fazer algum depoimento nessa parte, não? Já disse tudo? Falou a líder? Então, tá bom. Vamos lá, Conceição. Carla, o primeiro item da caracterologia é a aglutinação interconsciencial dentro das suas vivências, né, no seu trabalho. O que você achou assim de mais importante o passo inicial para produzir essa questão da aglutinação? Para mim, trabalhar em grupo sempre foi uma coisa que eu trouxe isso. Eu tenho certeza que eu trouxe de outras vidas, né? E aí, apesar de eu ter passado pelo IPC, a minha experiência toda na Aracê, com Mater Pensene de grupalidade, aglutinar pessoas foi fantástico, né? E eu sei que eu sei fazer isso muito bem, né? Porque eu consigo chamar, eu consigo puxar para o trabalho. Quem trabalhou comigo sabe disso, né? Vamos lá, vamos junto. Eu sempre coloquei a mão na massa e eu acho que essa aglutinação ela faz toda a diferença para a assistência, porque através disso você consegue unir, né, esforços e forças também, tá? E qual seria assim o atributo maior que uma pessoa deve ter para conseguir essa questão da aglutinação? Eu acho que tem que a gente já conversou, que é a comunicabilidade, né? E a empatia. Uhum. Na fatologia, que eu acho que ajuda também, na 6ª linha, a visão traforista. Eu queria que você comentasse o item anterior também, a análise autocrítica e a visão traforista. O que eu falei da visão traforista, para mim, é assim, eu nunca vejo que eu tenho que desistir de alguém, né? Então, eu acho que, como eu tenho esse trafor forte, eu consigo passar para a pessoa também. Vamos lá, o que tem? Me conta. Mas e como foi o seu dia? Não tenho nada para te contar. Tem sim, me conta, sabe? Então, assim, eu acho que até pelo lado do bom humor, eu consigo puxar isso. Em relação a você mesmo também, você consegue desenvolver essa visão traforista? Olha, eu vou dizer para você uma coisa, eu tenho uma vontade de viver enorme, né? E eu descobri isso a duras penas, né? Quando eu já falei da outra vez, eu já tive um câncer e assim, isso mudou toda a minha vida, né? E enquanto eu puder fazer, eu vou fazer por alguém, né? Então, assim, eu acho que todo o sucesso da minha liderança, eu posso dizer para você, é porque eu sempre me coloquei no lugar. E hoje eu acho que o que eu faço, e faço muito bem, que é trabalhar dentro do hospital e ter esse olhar, é porque eu já tive como paciente em N situações, né? Então, eu sei exatamente quando eles passam e o que precisam, né? E muitas vezes a pessoa não precisa de nada, a pessoa precisa de um sorriso só, né? Então, assim, acho que essa minha vontade de viver, né, de ser feliz, que ninguém veio para cá para sofrer, né, é fundamental para exibir isso. Fátima. Vai falando que vai funcionando. Tá ligado? Tá para cima? Pronto. Bom, agora tem o som. Carla, eu trabalho com você, né, na Ectolab, na DIP, admiro bastante seu trabalho, como você trata as pessoas, e esse verbete está sendo maravilhoso, e parabéns já de início, mas eu queria fazer uma pergunta, para ver se tem uma relação, pelo que você está fazendo todo esse teu comentário, muito bem esclarecedor. No livro Eu Executivo e o Monge, ele fala, o autor coloca a questão da pirâmide invertida. E, nesse caso, da tua colocação aqui, da liderança compartilhada, nós podemos fazer essa comparação com a pirâmide invertida? Porque você fala tão de valorização dentro da sua liderança, né, compartilhada ali. Explica melhor o que é essa pirâmide invertida. Dos valores, né? O que ela é? Ela é assim, ela começa fazendo a valorização, lá, vamos supor, lá do zelador. Uhum. E aí ela vem para outros setores, né? Entendeu?
ela vem o que menos é valorizado ali em cima seria o chefe, né? Porque ele tem que liderar todo, né? Tem que ter conhecimento de todo o trabalho de base para construir todo o trabalho que é o finalização. Porque na verdade é um processo bottom-up, né? É o marketing do PP, né? Do porteiro ao presidente, né? E eu acho que sim. Eu acho que tem a ver, sim. Eu nunca pensei do lado da pirâmide nesse sentido, né? Mas como eu sempre foco mais o olhar das pessoas e das necessidades, talvez isso, Fátima, talvez tenha a ver, sim. Eu vou até buscar mais coisas para acrescentar. Tá, obrigada. Oi, aqui. Um abração, parabéns, hein? Valeu. Já trabalhamos juntas, eu conheço bem o traço de liderança da Carla. E assim, como é que tu compara, e nem é comparação, é um cotejo aí, a liderança compartilhada no voluntariado e a liderança compartilhada na vida profissional, porque aqui a tua exposição está bastante centrada na vida profissional, né? Mas como é que um ajuda o outro? Como é que foi essa interajuda, né, de um voluntariado, de uma liderança para a outra? Na verdade, eu acho que foi uma troca de experiências, né, Luzia? Porque eu tive uma experiência na Aracê, que nós fizemos pela primeira vez, trabalhamos em equipe, né, em dupla de coordenação. E foi bem rico isso, até foi com uma advogada, né? Então, a liderança dela também é grande, né? Eu acho que até que ela está me assistindo. E aí foi bem bacana, porque assim, nós não nos conhecíamos, sabíamos que uma tinha um traço, outra tinha o outro, e claro, na primeira colocação de trabalho, sempre veio, né, nossa, e agora? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com aquilo? E foi bacana porque a gente conseguiu explicitar, e foi através da minha sinceridade que a gente conseguiu trabalhar essas arestas, né? E ela também do despojamento dela. Então, acho que assim, essa liderança que eu exerço hoje na Socim, ela reverbera no voluntariado e vice-versa. Porque muitas das coisas que eu aprendo no voluntariado, eu acabo levando para a minha vida dentro de casa e profissional. Né? Agora, você tocou num ponto interessante, Carla, que é essa condição da liderança compartilhada entre líderes, né? Porque a questão é você compartilhar a liderança com os liderados. Eu acho que o desafio... É como você falou, né? Todos os caciques se reunirem e eles compartilharem entre si a casqueria, né? Sim. Os líderes compartilhar a liderança com outros líderes, né? Que essa tua experiência aí da coordenação conjunta, né? Da coordenação compartilhada promove, né? Isso. E hoje dentro da Ectolab eu exerço uma coordenação. Nós fizemos em trio, né? Então já foi mais difícil um pouquinho, né? Mas está sendo bem rico isso, sabe? Eu acho que isso está me fazendo trabalhar um monte de traços que eu nem imaginava que tinha, né? E isso também tem a ver com o processo de autonomia, né? Porque todo mundo ali tem sua autonomia, a forma do líder maior, né? Que é o Hernandes, a forma que o Hernandes exerce ali a liderança é bem bacana também, é bem democrática, e isso faz com que a gente desenvolva outros traços que a gente ainda não tinha. E essa questão de trabalhar, né, o voluntariado entre líderes é muito importante, porque se você for pensar, todos têm a característica da liderança, mas também tem também a questão da lucidez, né, de entender os trafores e os trafares. Então, se você tem um trafar, mas o colega tem o trafor, você vai ter a oportunidade de aprender, entendeu? A lidar, a superar o seu trafar com o trafor dele, né? Então, isso vai somar muito. Sempre. Né? Vai ser uma escola de líderes, né? Um apoiando e ajudando o outro, né? Sim. A se melhorar cada vez mais. Em todos os momentos nós somos líderes e liderados, né? Nós estamos concomitantemente nessas duas posições, né? Ontem, até no Círculo, acho que é bacana a gente mencionar, para quem até não estava, né? O Loche citou que é importante, né, em qualquer trabalho administrativo nosso, tal, principalmente eu vejo assim na liderança compartilhada, cai muito bem, que é a gente atrair os amparadores,
né? E os evoluciólogos para o nosso trabalho, né? E você identificar quem são esses amparadores, né? Que muitas vezes a gente acha que nem tem, né? O trabalho é menor. Então, acho que é importante isso, né? Você atrair e você começar a buscar identificar quem são e quais são as características, né? E essa atração dos amparadores e dos evoluciólogos vem principalmente por essa característica que você colocou aqui, né, Carla, no número 7, né, da sua caracterologia, a condição da cosmoética, né? Sim. Inclusive tem até menções já, o professor Valdo deixou bastante claro já nos vários verbetes e obras, de que o aparecimento dos evoluciólogos vem quando o nível cosmoético do grupo aumentar, né? Sim. Quando nós formos qualificando o nosso nível de cosmoética, seja a nível individual, né? Com o nosso CPC, Código Pessoal de Cosmoética, mas também quanto a nível grupal com o CGC, né? Com o Código Grupal de Cosmoética. Aí nós atraímos, né, a atenção e digamos, o interesse dos amparadores e dos evoluciólogos para o nosso trabalho. Aí você consegue entrar no fluxo, né? Aí você entra no fluxo, né? Bom, vamos lá. Eu só queria até colocar aqui, para contribuir com ela, que o mais legal disso tudo é que ela tem 2 líderes inatos dentro de casa, que sou eu e meu padrasto, o Roberto, e a única que conseguiu escrever efetivamente sobre liderança foi ela. Então, sensacional. Mas eu acho que o ponto principal de quando ela começou a escrever sobre liderança, e que ajudou muito, e hoje tem me ajudado também, é tirar o sentimentalismo da coisa. É quando você consegue olhar né, as pessoas ou o que você está liderando sem aquela coisa da vitimização ou qualquer outro sentimento que tenha por trás. Então, acho que tirando esse sentimentalismo, você conseguindo ver a coisa mais, né, clara, você consegue efetivamente chegar no ver o que você quer. Então, acho muito bom. Você tem uma escola de líderes em casa, é isso, Carla? Tem. Bom. Fortinha. Olha, o nosso teletertuliano Eduardo Dora, ele sempre faz um serviço de apoio aqui à parte de livros que a gente menciona. Obrigada, Eduardo, mais uma vez pela sua contribuição. Então, gente, o autor do livro Quem Não Se Comunica Não Lidera é Reinaldo Passadori. Reinaldo Passadori, da editora Atlas. Ele até indica aqui, pela pesquisa dele, que o preço sugerido é R$30. Tá? Obrigada, Eduardo, pela sua contribuição. E ele faz uma pergunta a você, Carla, em ciclologia, na página 2. Como acertarmos no timing do momento exato de agir ou não dentro do ciclo hora de observar, hora de liderar, hora de coatuar? Quais as suas dicas para acertarmos mais e melhor nas áreas em que atuamos? Olha, eu acho que até já falei um pouquinho sobre isso, mas o ciclo de hora de observar, liderar e hora de coatuar é quando você tem que realmente olhar para o outro e ver qual é a necessidade. Parar, né? A nossa tendência é ser imediatista, né? E o lado da ansiedade. Né? Impulsivo, né? E eu tinha muito isso, vinha, falava, né? Então, assim, pensa, reflete, olha, presta atenção. E uma das coisas que me ajuda muito é a leitura de campo, né? Rastreia, presta atenção, vê quem está do lado, como é que está o ambiente, né? Como é que está o clima, está subindo a temperatura, está diminuindo, né? Isso me ajuda muito. Isso é uma técnica que eu acho de rastrear o campo, da onde você está, né? Isso ajuda bastante. Bom, Carla, parabéns por mais esse verbete, excelente tema. Obrigada. Muito boas suas explicações, muito rico, principalmente pelas suas vivências, pelas suas experiências pessoais, tá? A gente espera os próximos, já tem próximos aí no prelo, né? A gente agradece muito a participação de todos vocês aqui, tertulianos, que nos prestigiaram a professora Carla também, com a participação presencial aqui no tertuliário. Agradecemos aos teletertulianos que nos acompanharam e nos enviaram perguntas. Nossos agradecimentos à equipe técnica e vamos aos nossos comerciais. Obrigada, professora Cristina. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 18 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 18 perguntas online. Teremos os seguintes recados. Sebastião Feitosa, fotopalestra da Intercons,
Rômulo Silva, acoplamentário, e eu vou fazer o convite para a SCP-2. Bom, boa tarde. Venho aqui convidar todos para uma atividade gratuita, a fotopalestra dos países Austrália e Japão, acerca dos intercâmbios internacionais de Leonardo Paludeto e Andrea Lindner no Japão e a Isabel da Conceição na Austrália. Será no Auditório do Discernimento, sábado, 5 de dezembro, de 18 às 20h30. Uma atividade da Intercons, Intercâmbio Conscienciológico Internacional. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar a todos os teletertulianos e aos tertulianos aqui presentes para participarem do acoplamentário no próximo final de semana, de 20 a 22 de novembro, com a temática para-reurbanologia. Os epicons desse curso serão Dulce Dal, Cristina Aracaki e Hernani Brito. Então é uma ótima oportunidade para você desenvolver o processo da clarividência, do parapsiquismo, e também entrar dentro do processo das reurbanizações extrafísicas. Então, estão todos convidados. Maiores informações podem ser obtidas na recepção do CAEC ou pelo telefone DDD 45 3525 2652. Obrigado. Bom, e eu queria lembrar que agora nós teremos os 3 últimos SCP-2 de 2015. Nesse próximo fim de semana, vai acontecer o SCP-2 em Manaus, com o professor Leonardo Firmato, e em São Paulo, com a professora Ana Luísa Rezende. No próximo fim de semana, o outro, de 27 a 29, vai acontecer no Rio de Janeiro, com o professor Epicom e o Denilson Ciorini. Vamos aproveitar e fazer, quem ainda não fez SCP-2 esse ano, aproveitar e fazer, e quem já fez também, se tiver oportunidade, SCP-2 nunca é demais, né? Vamos ajudar nas nossas reciclagens, no grupo, na grupalidade, também nos trabalhos de reurbanização. Né? O SCP-2 é aquele curso que promove 2 campos bioenergéticos consciencioterápicos, são úteros de ideias a partir das energias de um epicom, e esse campo é muito favorável para que nós nos percebamos mais enquanto conscientes e distanciemos um pouco dessa condição limitada de consciência intrafísica. Então fica aqui o nosso convite. Quem se interessar em Manaus, o telefone é 92 3321 1220. De São Paulo é 11 3287 9705. E no Rio de Janeiro, 21 3153 7475. Para amanhã, nós teremos o verbete, receituário de verbetes, de especialidade taristicologia. A verbetógrafa é a professora Rosa Nader. Agradecemos a presença de todos, tenham uma boa tarde e uma ótima semana.